Há 20 anos atrás, depois de uma noite mal dormida, eu acordei naquela manhã, eu olhei o relógio assim e era 11 horas. Então na hora me deu aquele desespero, né? Eu falei, puxa vida, né, meu, 11 horas, nossa. Eu morava em São Paulo, né? Até eu tomar um banho, até eu chegar até o meu trabalho, eu falei, puxa vida, eu vou chegar a meio-dia lá no meu trabalho, né? Então, a hora que eu fui pro banheiro tomar banho, eu olhei, o meu rosto tava com aquelas marcas. Sabe quando a gente dorme de qualquer jeito, em cima da dobra do lençol, ou dorme no sofá e fica estampado na nossa cara assim, né? Acabou de acordar, né? Então eu, com aquela cara, já naquela ressaca, eu fiquei pensando, nossa, meu, que... Mas enfim, eu peguei e fui torcendo para chegar lá no trabalho e ser um dia tranquilo, né? Cheguei, fui tentando entrar de fininho assim para ninguém perceber, mas pela minha infelicidade tava todo mundo agitado, todo mundo me esperando lá na agência lá. Então foi só eu dar as caras na agência, todo mundo já correu me pegar lá. Nossa, Rollers, que era meu apelido, né? Rollers, vem cá, aqui a gente tem um incêndio aí que precisamos do seu talento para apagar isso. E quando falava em incêndio, arrepiava até o pelo do meu dedão do pé, né? Dentro do tênis mesmo ele arrepiava, porque sabia que era problema, né? Então já me pegaram, assim, né, logo que eu acabei de chegar, já me pegaram, levaram para a sala do dono da agência lá, e aí um monte de gente reunido, a minha chefe, que era a diretora de criação, os donos da agência, a pessoa responsável pelo atendimento, aquele monte de gente ali, tal, todo mundo desesperado por causa daquele trabalho. Começaram a me passar o briefing, eu fui escutando e aí começou a vir na minha cabeça, né, o pensamento, né? Então eu comecei a pensar, né, que o prazer que eu tinha tido na noite anterior com o uso da coca tinha sido bem menor do que o desprazer que eu estava experimentando naquele momento, né? E aí eu compreendi que o benefício da droga tinha sido menor do que o efeito colateral que ela estava provocando naquele momento, né? Então foi nesse momento que eu tive a consciência de que a droga que eu tinha buscado por um prazer extra tinha começado a ficar ruim e era momento de eu parar com aquilo. E naquele momento, a minha vida tava, se melhorar estraga, sabe essa expressão? Tava desse jeito minha vida. Eu tava em início de carreira, mas já era um profissional de destaque, né? Como diretor de arte. Eu trabalhava numa agência multinacional de um dos maiores grupos de comunicação do mundo. A agência criou um programa de incentivo lá, onde no final do ano era eleito o destaque de cada área. Então, em 4 anos, eu fui eleito, em 3 anos, o destaque da criação. Então eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, que é a foto de eu na festa de final de ano segurando o cheque, que era o prêmio, né, de aproximadamente US$ 500. Então, profissionalmente, minha vida estava em plena ascensão. Na minha vida pessoal, eu estava num relacionamento sério, eu namorava uma mulher linda que eu acreditava ser minha futura esposa, eu tinha um grupo de amigos muito unidos, a minha família estava todo mundo vivo, com saúde, e financeiramente eu estava começando a ter uma estabilidade financeira, assim. Então, tinha 5 pontos bons na minha vida e apenas um que estava começando a se tornar ruim. Então, naquele momento lá que eu estava pensando, refletindo sobre isso, eu tive a consciência e falei, não, eu vou parar com essa porcaria porque ela tá se tornando ruim e tá começando a interferir no resto da minha vida. Então, durante todo o dia, que foi um dia muito estressante, muita pressão em cima de mim, a toda hora as pessoas, e lá, como que tá o trabalho? E aí eu naquele estresse, naquela ressaca, né? Era um dia que, se eu pudesse, eu teria ficado o dia inteiro na cama, dormindo, né? Então, durante o dia inteiro, eu me mantive com aquela determinação. Eu falei, nunca mais vou usar essa porcaria, tá? Só que aí foi chegando no final do dia, o problema foi sendo resolvido, o trabalho já estava muito bem encaminhado, então estava próximo de eu ir embora, e aí começou a vir o pensamento na minha cabeça, de eu ir lá pegar de novo a droga. Porque nesse momento, quando eu percebi que ela estava se tornando ruim, ela já tinha começado a fazer parte da minha rotina. Eu, nesse momento, já tinha ido morar sozinho, a minha namorada morava em outra cidade, durante a semana eu ia para casa e ficava lá sozinho. A porção que eu usava era muito pequena, era mínima, mas a frequência tinha aumentado, tinha começado a fazer parte da minha rotina. Então, a hora que foi chegando na hora de eu ir embora, começou a vir na minha cabeça aquilo que tinha se tornado um hábito já. Eu saí do trabalho, eu pegava o carro, ia até a região central de São Paulo, lá onde que eu pegava, e depois voltava para minha casa, que era na Zona Oeste, e aí eu ficava lá. Então,
começou, na hora de ir embora, começou a vir esse pensamento e eu mantive firme. Falei, não vou mais pegar isso. Isso se tornou uma coisa ruim. Chega dessa porcaria. E foi até que chegou o horário de eu ir embora. Então eu saí, peguei o carro e começou a vir de novo os pensamentos. Vou lá, não vou, eu não vou. Comecei a ir em direção à minha casa e esse pensamento. Aí eu pensei, né? Falei, puxa vida, se eu ir para casa, chegar lá e depois ter que sair de novo, vai ser um puxa trabalho, né? Eu ter que voltar de novo até o centro, né? Pensando nisso, eu cheguei na seguinte conclusão. Eu não tinha essa consciência de que isso estava ruim. Para mim, eu usava pelo prazer que aquilo me dava. Então agora que eu tenho consciência de que está se tornando uma coisa ruim, eu nunca mais vou usar isso. Então já que eu nunca mais vou usar, e agora eu tenho essa consciência, então hoje vai ser o último dia que eu vou pegar. Eu desviei o caminho, fui lá até o centro, peguei e voltei para minha casa. Então, a partir desse dia, meus amigos, eu comecei a adiar. Então, uma hora era, semana que vem vai ter a festa de aniversário do amigo meu. Então, eu vou lá, eu vou tomar uma cerveja. Então, se eu beber, eu vou pegar. E para não me frustrar, então vai ser depois do aniversário do amigo meu. Aí eu já paro de beber, eu paro de fumar, eu paro de usar droga, então eu paro com tudo. Só que aí não deu certo. Aí eu adiava para outro evento. E eu faço aniversário em outubro. Até que foi chegando perto do meu aniversário. Vai ser a partir do meu aniversário. Aí eu completo tal idade e eu começo um novo ciclo na minha vida, né? Sem droga, sem beber, sem nada, sem nenhum tóxico. Só que também não deu certo. E aí eu marquei para o dia 1º de janeiro. Então vai ser a partir do ano que vem. Né? Então aí eu começo um ano novo, começo uma vida nova, tal. Só que também não deu certo e eu fui adiando. E como a previsão era de eu nunca mais usar, eu comecei a aumentar o uso, porque já que eu ia parar, então vou aproveitar enquanto eu estou usando mesmo, então vou usar. Então eu comecei a aumentar. Eu comecei a aumentar a quantidade e a frequência. Até que aquela coisa que tinha começado a ficar ruim, finalmente se tornou ruim mesmo. E aí, todas as outras coisas que eram indiscutivelmente boas na minha vida, a meu ver, começaram a se tornar duvidosas. Com o tempo, o trabalho eu já comecei a achar que já não era tão bom. Eu já comecei a reclamar que eu estava estressado, que eu estava trabalhando demais, que eu não ganhava o suficiente. Então, depois de um tempo, o trabalho começou a se tornar ruim. Depois do trabalho, foi o namoro. Eu passava a semana inteira lá, sozinho em casa, usando drogas. Aí chegava no final de semana, eu ia para o meio de família, com a namorada, ela toda bonitinha, cheirosinha lá, no meio de família, um monte de gente. E isso começou a se tornar desagradável para mim. Então, o namoro começou a se tornar ruim, ao meu ver. Aí, com o tempo, começou a atingir também os amigos. Porque eu saía, ia na casa de algum amigo, a gente saía em algum bar, não sei o que lá. E logo, em pouco tempo, eu já levantava, falava, eu vou pra casa, vou embora aí. E a turma, mas calma aí, cara, fica aí, acabamos de chegar, não sei o que lá. Eu falei, não, vou indo embora e tal. E eles sabiam, né? Começaram a saber que era por causa que eu ia buscar droga. Então isso começou a atrapalhar o relacionamento também com os amigos. Até então, eu continuava trabalhando, então minha vida financeira, com o tempo, ela foi melhorando, porque eu fui melhorando de cargo, apesar disso, né, da reclamação e tal, eu fui crescendo no trabalho e a minha família estava tudo bem. Só que com o tempo eu saí daquele trabalho, o namoro terminou, eu acabei me afastando mais dos amigos, a minha situação financeira começou a decair e o tempo foi passando, a família foi ficando velha, meus pais foram ficando velhos, até que o meu pai faleceu, aí depois minha mãe começou a ter problemas de saúde, ou seja, as 5 coisas que eram boas se tornaram ruins e aquela uma que já estava ruim ficou mais ruim ainda. Então se antes eram 5 coisas boas contra uma coisa mais ou menos ruim, chegou num ponto que se tornaram 6 coisas ruins. Nem o prazer inicial que eu tinha com a droga eu não tinha mais, porque era só eu usar a coca, eu já tinha ataques de pânico, então não tinha sobrado nada de bom, né? Só tinha se tornado tudo ruim na minha vida.